Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem? Eu sou Pedro Pessoa e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, no vídeo de hoje eu vou continuar a saga que eu faço um resumão de Star Wars pra vocês. Ontem foi o primeiro vídeo, hoje é o segundo e amanhã vai ter o último. Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não se esquece que aqui no canal tem vídeo novo todo dia ao meio-dia e live todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite. Eu não vou falar muito não, vamos começar porque esse vídeo vai ficar longo, então vou puxar a vinheta e vambora. Gente, então umas coisas aqui pra deixar claras. Primeiro, tem spoiler. Segundo, esse vídeo serve tanto pra você que nunca viu os filmes, como pra você que já viu e quer só relembrar. E terceiro, eu agora vou continuar de onde eu parei do último vídeo. Depois do episódio 3, a gente tem o filme do Han Solo, mas é inútil. Gente, sério, é inútil, não serve pra nada pra história. Ele só mostra como é que o Han Solo conheceu o Chewbacca e coisa do tipo, então assim, realmente não é muito importante. Eu vou pular direto pro Rogue One. A história do Rogue One começa 6 anos depois da extinção dos Jedi. A galáxia estava sob o controle do Império, seguindo as ordens do Darth Sidious. E o Império inicia então uma busca por pessoas que podem ajudar na construção de uma super arma. Essa super arma seria a Estrela da Morte, que é uma arma que basicamente tem o poder de destruir planetas inteiros. A Jyn Erso foge e consegue se esconder quando seu pai, o Galen Erso, é recrutado à força pelo diretor Orson Krennic. E ele foi recrutado porque ele era um designer de armas e o Krennic queria alguém para completar o projeto da Estrela da Morte. E depois a Jyn acaba sendo resgatada por um rebelde chamado Saw Gerrera. 15 anos depois, o Galen ajuda um piloto de carga imperial chamado Body Rook a mandar uma mensagem holográfica para a Aliança Rebelde. Essa mensagem teria que ser entregue na lua deserta de Jedha, que é onde o Império está extraindo cristais Kyber da Cidade Santa e que dariam energia para a Estrela da Morte. Depois de descobrir através de um agente na colônia Anel de Kafrene, um integrante da inteligência rebelde chamado Cassian Andor liberta Jyn de um cativeiro imperial. Depois disso, ele acaba levando ela para a líder dos rebeldes, a Mon Mothma. Chegando lá, a Mon Mothma acaba convencendo a Jyn a resgatar o Galen para a Aliança conseguir aprender mais sobre a Estrela da Morte. Só que, ao mesmo tempo, na surdina, o Cassian recebe ordens para matar o Galen e não para resgatá-lo. E aí os dois são enviados para Jedha junto com um droide imperial reprogramado chamado K2SO. Aí quando eles chegam lá, o Guerreira tá numa luta armada contra o Império junto com seus amigos. Um guerreiro espiritual cego chamado de Chirrut Immuye e o mercenário Baze Malbus. E aí a Jyn fala com o Guerreira que tá mantendo o Body Rook em cativeiro. E aí o Saw mostra para eles a mensagem holográfica do Galen em que ele diz que ele construiu uma falha dentro da Estrela da Morte. E ele diz que eles conseguem encontrar o esquema num banco de dados imperial num planeta chamado Scarif. Enquanto isso, lá na Estrela da Morte, o Krennic ordena um ataque de força baixa para fazer um teste lá em Jedha, o que acaba destruindo a capital. A Jyn e o resto do pessoal conseguem escapar da Lua, mas o Guerreira fica lá para morrer com o resto da cidade. O Grande Moff Tarkin, ou o Governador Tarkin, ele parabeniza o Krennic antes de assumir o controle do projeto, alegando falha de segurança por causa da traição do Body Rook. E enquanto isso, o Rook tá levando a galera para um planeta chamado Ido. E lá nesse planeta tem um centro de pesquisa imperial, que é onde o Galen tá. A Jyn se revela logo antes dos bombardeiros imperiais começarem o ataque ao centro, mas com esse ataque o Galen acaba se ferindo e morre no colo da filha. Só que depois disso, eles conseguem escapar roubando uma nave de carga do Império. E aí, o Darth Vader convocou o Krennic para se explicar sobre o ataque em Idu, só que o Krennic quer uma ajuda do Vader para conseguir uma reunião com o Imperador. Só que ele não consegue nada disso e ao invés disso, na verdade, ele recebe mais ordens do Vader para que nenhuma falha volte a acontecer. Enquanto isso, a Jyn elabora um plano para roubar o esquema da Estrela da Morte do banco de dados do Império. E a ideia dela envolve em usar a frota rebelde. Só que o problema é que ela não recebe apoio da Aliança, que agora está desacreditada e acha que é simplesmente impossível derrotar o Império. E aí ela fica boladaça com isso e aí ela acaba liderando com o seu grupo um esquadrãozinho de voluntários rebeldes que vão juntos invadir o banco de dados. E eles vão até Scarif e chegam lá com a nave de carga roubada. E uma curiosidade, o nome que o Rook deu para essa nave foi Rogue One, que é o nome do filme. Disfarçados, a Jyn, o Droid e o Cassian entram na base, enquanto que os outros rebeldes ficam do lado de fora atacando os Stormtroopers como uma forma de distração. A frota rebelde fica sabendo da invasão com umas mensagens interceptadas e acabam indo lá para apoiar. Dentro da base, o K2SO se sacrifica para Jyn e o Cassian conseguirem completar a missão. O Chirrut acaba morrendo depois de ativar a chave mestre que permite a comunicação com a frota, enquanto que o Malbus morre em batalha. O Rook consegue avisar a frota rebelde que eles precisam desativar um sistema de escudo que envolve o planeta para que eles consigam receber os
os esquemas da Estrela da Morte. Só que logo depois disso ele é morto por uma granada. A Jean e o Cassie acabam conseguindo pegar os esquemas, mas eles são surpreendidos pelo Krennic. Só que eventualmente o Cassie consegue acertar um tiro no diretor e a Jean transmite o esquema para a nave rebelde. A Estrela da Morte entra na órbita de Scarif e o Tarkin usa um ataque de força fraca para destruir a base comprometida, o que acaba matando o Krennic, o Cassian e a Jean. A frota rebelde está se preparando para fugir na velocidade da luz, mas eles acabam sendo interceptados pela nave do Darth Vader. E aí então o Vader entra a bordo da nave dos rebeldes numa tentativa de recuperar os esquemas. Só que eles conseguem enviar os esquemas numa nave pequena que acaba escapando. E antes do filme acabar, a princesa Leia declara que esses esquemas vão dar uma nova esperança para a rebelião. E aí a gente acaba o filme Rogue One e começa o primeiro filme de todos os tempos, que na verdade é o episódio 4, que se chama Uma Nova Esperança. Esse episódio começa exatamente onde acabou o Rogue One, 19 anos depois do episódio 3. A Leia tá indo entregar os esquemas para os rebeldes, só que ela acaba sendo pega pelo Darth Vader. Só que antes disso, ela consegue dar os esquemas para um droid chamado R2-D2, e ele, junto com seu amigo também droid C-3PO, pousam no planeta Tatooine. Só que assim que eles chegam lá, eles são capturados por Jawas. Os Jawas basicamente eram catadores de lixo. Mais tarde, os Jawas acabam vendendo os droids para um homem chamado Alwin Lars, e esse homem manda seu sobrinho, um garoto chamado Luke Skywalker, limpar os droids. E enquanto ele fazia isso, ele acaba descobrindo a mensagem de Leia. A Leia tá em forma de holograma procurando por um homem chamado Obi-Wan Kenobi. Depois de algum tempo, o Luke acaba encontrando o Obi-Wan, que agora se chama de Ben Kenobi. O Obi-Wan dá o sabre de luz do Anakin, o pai de Luke, pra ele e conta a história deles dois. Só que mais tarde, eles acabam descobrindo que os tios do Luke foram mortos pelos Stormtroopers, que estavam caçando os droids. E foi aí que o Luke resolveu entrar pra Aliança Rebelde, e ele queria pôr um fim ao Império. Então os dois juntos, o Obi-Wan e o Luke, vão para uma cidade chamada Mos Eisley. E é lá que eles conhecem um contrabandista chamado Han Solo, que tá sempre acompanhado do seu amigo, o Chewbacca. E aí, eles saem de Tatooine numa nave solar chamada Millennium Falcon. E lá na nave, enquanto eles se conhecem, o Obi-Wan treina o Luke e o planeta natal da Leia, Alderaan, é destruído pela Estrela da Morte. Pouco tempo depois, a galera da Millennium Falcon se depara com uma lua. Só que na verdade não era uma lua, era a própria Estrela da Morte. Eles entram lá e se disfarçam de Stormtroopers. E lá eles vão à procura da Leia, que estava capturada. O Luke e o Han conseguem salvar a Leia, enquanto que o Obi-Wan consegue desativar o raio trator. O raio trator é basicamente um dispositivo que impediria que eles conseguissem escapar. Só que aí, quando eles estão voltando pra Millennium Falcon, eles acabam se deparando com Darth Vader. E aí o Obi-Wan Kenobi começa a lutar com ele e acaba se sacrificando para que os outros conseguissem escapar. E de lá, os heróis vão para a lua chamada Yavin 4, que é onde fica a base principal dos rebeldes. E lá eles revelam os esquemas da Estrela da Morte e a sua falha. Com isso, os rebeldes se preparam para um ataque contra a Estrela da Morte. E depois da batalha especial, os rebeldes acabam saindo vitoriosos, com Luke lançando 2 mísseis no sistema de exaustão da estrela que faz com que ela acabe explodindo. E no final, os rebeldes estão comemorando e o Luke e o Han recebem medalhas pela sua coragem e bravura. E agora, a gente chegou no episódio 5, o Império Contra-Ataca. Essa história acontece 3 anos depois do episódio 4. No planeta de gelo Hoth, Luke quase morre para um Yeti, que é um abominável homem das neves conhecido como Wampa, só que ele conseguiu escapar. E logo depois, o Luke tem uma visão do Obi-Wan, em que o Luke recebe ordens para ir procurar por um mestre Jedi num planeta chamado Dagobah. O Luke acaba aceitando a missão e ele consegue se manter vivo até que o Han Solo chega para resgatar ele. Na base rebelde em Hoth, a galera está se preparando para o ataque imperial, mas o Darth Vader e seu exército conseguem quebrar a barreira dos rebeldes e acabam tomando conta da base. Só que, claro, o Luke, o Han e a Leia conseguem escapar. Com exceção do Luke, eles vão para a Cidade das Nuvens, junto com o C-3PO, enquanto que o Luke com o R2-D2 vão para Dagobah. E lá, o Luke começa o seu treino com um velho mestre Jedi chamado Yoda. O Han Solo acaba encontrando um velho amigo dele, que se chama Lando Calrissian, só que ele acaba traindo o Han Solo depois. Ele entrega eles pro Vader. O Han Solo acaba sendo congelado em carbonita e é levado pro caçador Boba Fett. Só que antes de ele ser congelado, ele acabou assumindo o amor dele pela Leia e ele foi correspondido. O Lando acabou se arrependendo de ter traído seus amigos e ele libertou a Leia e o Chewbacca do cativeiro. Só que obviamente eles não acreditam nele de cara, então eles começam a brigar, mas eles acabam dando votos de confiança pra ele. Depois de um período muito curto de treinamento, o Luke descobre que seus amigos estão em perigo. E aí ele vai ao encontro deles, deixando Dagobah pra trás e deixando Yoda muito decepcionado e até desanimado, porque ele queria ensinar mais pro Luke sobre como ser um Jedi poderoso pra ele acabar conseguindo derrotar o Darth Vader. Aí quando o Luke chega pra salvar os amigos, ele se depara com o Darth Vader, só que ele não tem a menor chance de ganhar e acaba sendo derrotado. Com o desenrolar da luta, o Darth Vader acaba cortando a mão do Luke e revela pra ele o maior segredo de toda a saga Star Wars: Luke, I'm your father. Ou seja, ele conta pro Luke que na verdade ele é o Anakin,
o pai dele. Descobrir isso machucou mais o Luke do que perder a própria mão, e ele acaba se jogando da sacada que eles estavam lá numa tentativa de se matar, mas ele não morre porque ele vai parar num sistema de exaustão e ele acaba sendo resgatado pela Leia e pelos outros. E aí, no final da história, o Vader tá preparando o império dele, o Luke ganha uma mão robótica e o Lando promete que vai salvar o Han. E esse é o fim do filme 5, e agora vamos pro filme 6, O Retorno de Jedi. Essa história começa um ano depois do episódio 5. Os nossos heróis eles conseguiram achar o Han Solo no planeta Tatooine, no palácio do Jabba the Hutt. O Jabba, né? Tentando salvar o Han, eles acabam sendo capturados pelo Jabba, e o Jabba sentencia eles à morte através do Sarlacc. O Sarlacc é um monstro que vive na areia, é um monstro gigantesco que come tudo, basicamente. Só que o Luke consegue salvar todo mundo. A Leia mata o Jabba e o Han Solo, sem querer, consegue jogar o Boba Fett pro Sarlacc, que acaba morrendo também. E, inclusive, nessa cena tem um dos maiores erros do cinema, que é muito engraçado, que é quando o Boba Fett tá voando, na frente dele o Luke dá um chute em um dos soldados, só que o chute foi muito longe e foi pro ar mesmo assim. Mas, enfim, vamos voltar pra história. Depois disso, o Luke vai ao encontro do Yoda, mas o Yoda acaba morrendo de velhice aos 900 anos de idade. Só que antes dele morrer, ele acaba contando pro Luke que existe outro Skywalker. Luke então conversa com o fantasma da força do Obi-Wan, e ele acaba explicando mais um motivo do porquê que o Anakin virou pro lado sombrio da força, e ele conta pra ele que o Yoda tava falando da Leia, que é a irmã gêmea do Luke. O Han e a Leia acabam descobrindo que existe uma nova Estrela da Morte sendo construída na lua Endor, e lá nessa lua existe um sistema de defesa, um escudo que protege a arma. E então os rebeldes começam a criar um plano pra destruir a estrela. Luke, Han e Leia, eles acabam indo pra lua pra tentar destruir esse mecanismo de defesa. E enquanto isso, o Lando recebe a missão de destruir a Estrela da Morte. E nisso, o Darth Vader e o Darth Sidious, eles estão esperando pelo confronto contra o Luke. Depois disso, o Luke revela pra Leia que na verdade eles são irmãos gêmeos e que o Darth Vader é o pai deles. E aí, nesse meio tempo, o Darth Vader chegou lá em Endor. Quando ele se encontra com o Luke, ele acaba admitindo que ele conseguiu sentir o quão mais forte o Luke ficou. E aí eles vão caminhando até que finalmente o Luke fica cara a cara com o Darth Sidious. Uma batalha começa em Endor e o Han consegue destruir o sistema de defesa da lua. E isso faz com que o Lando consiga atacar. E lá na Estrela da Morte, o Vader começou a lutar com o Luke. Só que no final das contas, o Luke não queria matar o Vader, como ele foi instruído a fazer. Ele queria salvá-lo. O Luke acaba conseguindo derrotar o Darth Vader, e aí o Darth Sidious fala pra ele matar o próprio pai. Mas o Luke não obedece e se vira contra o Palpatine. E aí o cara ficou bravo pra cacete e jogou um raio de luz no Luke, quase matou ele. E foi nesse momento que o Luke começou a pedir ajuda do pai. E antes do Sidious conseguir matar o Luke, o Vader, ou melhor dizendo, o Anakin, retomou a consciência e começou a lutar contra o Imperador. E acabou jogando ele no reator, o que fez com que Sidious finalmente fosse destruído. Será mesmo que ele foi destruído? Só que tem uma coisa que eu não falei. A armadura do Darth Vader tem um motivo por trás dela. Era ela que mantinha ele vivo. O Anakin só conseguiu sobreviver àquelas queimaduras de lava por causa da armadura. Só que com o ataque do Sidious, a armadura acabou ficando danificada. E ele acabou morrendo enquanto ele era confortado pelo Luke, seu filho. O Luke então pega o corpo do pai e escapa da Estrela da Morte. E logo depois disso, o Lando destrói ela. E assim, os rebeldes acabam ganhando a guerra. E então a galáxia inteira comemora a queda do Império. Depois disso, o Anakin acabou virando um fantasma e finalmente a galáxia estava em paz. E é assim que eu termino esse vídeo. Eu sei que ele ficou longo, mas eu fiz um resumão maneiro pra vocês, hein? Então não esquece de se inscrever, deixe seu like e amanhã vai ter a terceira e última parte contando sobre os 2 últimos filmes da saga. Beleza? Então galera, muito obrigado pela moral, pela força e até a próxima. Todo dia aqui no canal tem vídeo novo ao meio-dia e todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite, tem live. Então se inscreve, ativa o sininho e espalha pra todo mundo, beleza? Valeu galera, um beijo. Tchau!